magia, um mundo colorido pra toda a família. A paz e a união, Gitana Mega Astral está no ar. Gitana Mega Astral está no ar. Que música gostosa, né? Abrindo o A programa. música do Gitana Mega Astral, né? Tinha que ser. Obrigada, gente, por vocês estarem aí mais uma vez. Obrigado, doutor Romário Rocha. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado à plateia, obrigado às pessoas que estão aqui mais uma vez. E deixa eu te contar, tem um cantor aí, tá? Música boa. Música para abrir o programa. o programa, claro. O Mega Astral. Exatamente. Vamos ver a música dele? Vamos sim. Renato Real, pode vir. Seja bem-vindo. Que maravilha. Delícia, com violão. Quem sabe faz ao vivo, né, Érica? Exatamente. Obrigada, Renato. Muito obrigado pela Obrigado participação, pela participação, por ter estar vindo. aqui. Renato Real, fala um pouquinho de você, da sua música. Eu gravei recentemente Fala a Verdade pra mim. Estou trabalhando nela ainda. Porque a pandemia, né? Sim, A pandemia judiou demais da gente. sim. De todo mundo, né? De todo Demais. mundo, de todo Paramos, mundo. tivemos que passar umas dificuldades pesadas. Sim. Não só eu, né? Sim, todo mundo, geral. Foi um Eu não aprendizado, consegui trabalhar né? ela no ano exatamente quando veio o Que corona. legal. E essa música que você vai cantar para nós é uma inspiração que surgiu para você? Teve o que aconteceu? Não, é composição minha, que eu sou compositor Sua também. mesmo? Mas eu tenho poucas, né? Não sou caneta de ouro, não. Não, mas as suas Mas vai composições chegar lá. são nossas, são sensacionais. Estou tentando. Você canta para nós, por favor? Com certeza, Vamos lá, obrigado. então? Obrigado Palco é mais seu. uma vez. Astral, Olha só. sei que já passou pela sua cabeça que se eu ficar sem você eu posso sofrer muito. Que delícia de música. Sou apaixonado, por favor entenda. Se eu te perder, vou perder a cabeça. Se eu enlouquecer, a culpa é toda sua. Os apaixonados. E agora vem falando que não me quer mais, que acabou, que sou capaz de arrumar outra melhor que você. Que foi que eu fiz, que aconteceu? Será que você tem alguém? Meu amor, eu tenho 1,5 milhão de perguntas. Covardia sua, agora eu quero uma explicação. Fala a verdade pra mim. Fala a verdade. Vai e abre o jogo. Será que o amor que te dei não te satisfez? Vai doer, mas quero saber se o problema está em mim ou em você. Se o problema está em mim ou em você. Que delícia. Fala a meu verdade Deus pra do mim. céu. Obrigado. E aí sim, Érica. Eu tô sarando da gripe, gente, me perdoa. Peguei gripe Meu umas 26 vezes. Deus do céu. Obrigado. Ó, só na hora que você peguei sair uma. da gripe, então você vai Não, estourar vai. tudo, porque já tá ótimo. Tá A gripe tá judiando sensacional. ainda. Meu judiando. Deus Obrigado. do céu. E é um sertanejo, você é mais Na romântico verdade, no eu misturo o sertanejo. sertanejo com forró. Eu falo forronejo. Forronejo. Porque hoje em dia ninguém toca só nas Só uma coisa baladas que eu só, toco, né? não é É. só sertanejo, é forronejo. Gente, Até que pagode delícia. nós tenta entrar junto. Tá? Olha só. E alto astral, a parabéns. energia boa, né? É um forronejinho, né, pra dançar, pra quem sabe, ó. Os Eu amores, não sei, né? eu não sei. Os amores, né? Pra conquista. pra Os conquistar. apaixonados que estão aí E pra quem, vagando. o pessoal poder falar a verdade. Fala a verdade pra Fala a mim. verdade. Olha só. Fala a verdade. Tem que falar a verdade, Tem não que pode falar, mentir, não não, pode né? mentir, Para de não pode mentir. Deixa, o seu Instagram vai estar passando aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Mas qual é seu Instagram? Pode Cantor falar. Renato Pode Real. falar. Cantor Isso. Renato Real. Real dinheiro pra nós tudo. Cantor tá? Renato Real? Real. Olha, Olha, Real. fácil. Cantor É fácil. Renato. Então, não, o Instagram Tem dele é gente super que fala fácil. leal, não tem nada a ver Real. com real. Real, dinheiro. Real, gente. Olha, real Dinheiro. dinheiro, viu? É, pra atrair nós, que todos nós fiquem ricos agora. Ai, amém. Obrigado. Esse ano vamos ter que ficar ricos. Renato, muito obrigada Obrigado. pela sua Obrigado participação. Obrigada mesmo, meu anjo.
Santa Senhora possa te proteger Desculpa, mau e jeito, abençoar os seus desculpa, caminhos. você tá muito Imagina que isso. Obrigado. Sensacional. Você também Obrigada. tá elegante. Também. Opa. Tá sensacional. Imagina, obrigado. Obrigado. Volte sempre, as minhas portas estarão sempre abertas. Eu agradeço. Deus abençoe. Amém. E quando eu chamar, volta, por favor. Eu volto, vou voltar com a voz mais ou menos, que não para de garoar e chover, sabe? Mas vai sarar logo para voltar para cá, né? Oh, Já tá 16 meses de inverno. Eu já contei. ai, que Aqui na exagero. primavera e só Que chove. Só exagero. chove, mas vai fazer sol. É Você porque eu vai moro no melhorar. extremo sul, lá é muito frio, sabe? A Mata Atlântica tá ali, beirando ali. Lá é frio demais. Mas traz um pouquinho do frio, eu gosto de frio. Você de gosta? frio? Eu Não gosto não. Eu Não gosto gosto do não. friozinho. Harmonia pra lavar a louça. Não gosto não. Toma banho. Pra lavar roupa. Muito obrigado, Deus viu? abençoe. Obrigado mesmo. Adorei estar aqui. Imagina Obrigado que mesmo. isso, obrigado. Valeu. Vai com Deus. Vai com Deus, obrigado. Você viu que delícia de menino, de música. Que coisa. E canta bem, né, Erika? Canta, ele é sensacional, meu Deus. Agora a gente tem uma doutora Olha. muito importante, Ainda que eu bem- adoro demais. Sigo nas redes sociais. Ainda bem que eu vim de blazer pra Você viu, recebê-la. né? Adoro ela demais. A gente hoje, como eu falei do começo, estamos falando sobre adoção, né? E ela veio responder as nossas perguntas. Que maravilha. Não só as minhas, que eu também estou adotando, como das pessoas de casa também, né? Falar bom, um né? pouco o que é adoção, o que é adotar. Ah, que maravilha. Vamos Pode vir chamá-la? para cá, doutora Carolina. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, viu? Imagina, obrigada mesmo. Obrigada. Pode sentar. Fique à doutora. vontade, Fique à doutora. vontade. Imagina, quem agradece sou eu. Eu falei, não tem que chamar a doutora para vir, porque nela eu confio, é ela que eu quero, então a produção vai atrás dela. Eu quero ela aqui. Ai, obrigada Imagina, pelo carinho e pela doutora. confiança. Assisto suas lives, amo suas lives. Pelo jeito, pelo modo que a doutora fala, trata as pessoas. Olha, tá de parabéns, viu, doutora? Você não tem o que falar, você é sensacional. Sensacional mesmo, gente. Obrigada. A ideia realmente é essa, tornar o direito algo mais simples, não é? Que as pessoas entendam um pouco mais o judiciário, o que um juiz faz. Sim, exatamente, doutora. Doutora Carolina, hoje o meu programa, eu fiz 4 programas falando sobre adoção, né? E eu queria perguntar para a doutora assim, a adoção, aquela adoção lá atrás, ilegal, naquele tempo, quando eu fiz o curso, me disseram que, se eu estiver errada, a doutora me corrige, por favor, as mães colocavam as crianças, era tipo uma gôndola, as mães colocavam as crianças numa gôndola, elas eram passadas por dentro para as pessoas do hospital pegar as crianças, é isso, doutora? Olha, tem muitos relatos, né? Inclusive de deixarem as crianças também em frente de igreja, bombeiros. E até hoje, a bem da verdade, se alguém não se sente em condições de ser mãe, só que é de uma forma legalizada, não é? Sim. Ela pode deixar, sim, o bebê para adoção ali no hospital mesmo. Como ser mãe não é fácil, não é? Não é. Não é qualquer um Não que é. vai. E às vezes não está dentro do que a pessoa imagina ser. Certo, doutora. O doutor Romário também queria perguntar. É porque você falando e a doutora, me veio uma lembrança. Teve uma atriz, teve uma polêmica Eu ia falar da Globo, agora sobre ela. Que ela, eu sou um pouco leigo nisso. Eu não sabia que espontânea, a mãe tem esse direito de doar, digamos assim, a recém-nascido. Dá o filho em adoção. Doar, né? Mesmo quando a mãe não partiu dela, a mãe sempre vai ser ouvida. E é isso que às vezes dá aquele tipo de problema. Que a pessoa fala, mas eu já estou com a guarda, a criança está comigo, agora a mãe quer a criança de volta. Porque a criança só está pronta para adoção quando existe uma coisa que nós chamamos de destituição do pátrio poder, do poder familiar. Então vão ter muitas crianças em abrigo que não foram destituídas. Lembra que eu falei para você? Olha só. Então não adianta, por exemplo, a pessoa ir num abrigo, querer visitar para conhecer as crianças. Isso não é bom. Primeiro, porque muitas crianças ali não estão para adoção. E segundo, porque isso cria uma expectativa. Exatamente. A criança se sente rejeitada mais uma vez. Nesse caso específico, é isso que eu falei para vocês. Ela teve o bebê, né? Foi vítima de um crime. Sim. Então, ela teria até
o direito de abortar, segundo a nossa lei, né? Nós temos o aborto legalizado em pouquíssimos casos. Esse é um deles. Ela optou por ter o bebê, mas não tinha condição, talvez, de ser mãe, porque a criança Ou naquele se momento a vincula a uma situação, né, violência. doutora? Sim, não é? sim, sim. Então, Sim. É porque às vezes nesse caso, É um direito doutora, dela. Sim. a mãe em si, ela deve ter, claro, né, um trauma. E ela vendo a criança, ela pode lembrar daquilo, né? Então, provavelmente na cabeça dela, ela não ia ser uma boa mãe sim. para ter cuidar da criança, né? Do modo de uma mãe como uma mãe deveria. cuida de um filho, né? Na minha concepção, a minha clareza, vem isso que a melhor opção foi fazer essa adoção. Aí teve várias polêmicas, né? Sim, isso é que eu acho importante a gente colocar, sabe? Sou juíza, não é? Vivo de julgar, não é verdade? Dizer o direito. Ainda assim, eu não julgo as pessoas. Sim. Não é? Acho muito complicado hoje em dia o quanto as pessoas julgam umas às outras sem perceber que tem sofrimento, tem um ser humano ali. Exatamente. Não é uma decisão fácil. Exatamente. Então, nessa hora, nós temos que aceitar, respeitar, desde que seja legal, que a pessoa não esteja, não é, dentro prejudicando da lei. ninguém. Exatamente. Exatamente. E tem muitas mães dispostas a acolher essa criança, Sim, serem claro, mães dessas crianças, não claro. é? Em adoção. Exatamente, que as crianças, né, pelo que eu estudei no curso, elas já trazem, né, na sua bagagem aquele sofrimento, Sim. aquela luta, aquela rejeição. Por isso que é passado pelos Consciente psicólogos. ou inconsciente tem, né, uma rejeição. Exatamente. Na verdade, tudo que as psicólogas falam é que tudo que a mãe vive, na barriga a criança já vive também. Sim, sim. Sente, Então, né? uma gravidez que foi difícil, que às vezes teve alguma rejeição, uma mãe que não está, a criança já sente. Aí ela se vê abrigada, não é? Se Sim, vê sim. sem mãe, sem pai. Sim. E isso, por exemplo, que eu falei das pessoas irem, visita, uma expectativa muito grande. Eu fui juíza de infância e juventude em Votorantim muito tempo. Cada vez, vou até tentar não chorar, porque ainda hoje me emociona. Cada vez que eu ia no abrigo, as crianças agarravam na minha perna. Juíza, Olha. juíza, me arruma uma mãe, Olha me que arruma uma judiação. mãe. É assim. É Queria assim. levar todo mundo para É casa. assim, Não é assim. podia? Não pode. Por isso que, porque é quando a primeira vez que eu engravidei, eu perdi o meu primeiro filho, né? Isso foi em 93. Em 94 eu fui para fazer uma adoção e naquela época, doutora, até fui ali em Ubatuba. Eu pude ir com meu ex-marido até a casa, Sim. até o abrigo. Hoje em dia, doutora, não pode mais. Naquela época podia. Era Você muito comum. via as pessoas puxando, as crianças puxando. Ai, me leva. Você veio me buscar. Você que é minha mãe. Sabe, Sim. aquilo E isso às vezes a mexe, gente pensa que é só em filme, né? E é a realidade antigamente, né? mexe. E isso, nas cidades do interior, é muito delicado, porque nem toda cidade tem abrigo, principalmente para adolescente. Então, tem crianças, às vezes demora muito para ter a destituição do pátrio poder, não é? E a criança vai crescendo. E, às vezes, não tem nem onde colocar aquela criança. A criança precisa ir para uma outra cidade, porque as pessoas não querem adotar crianças mais Exatamente, velhas. que chama-se Adolescentes, a né? adoção tardia, né? Me Isso. corrija, doutora, se eu estiver Perfeito. errada. A adoção perfeito. tardia, doutora, ela começa de que idade? É 8 anos? A partir dos... depois dos 7. Então, Porque é muito comum a adoção, as pessoas preferem até os 6 anos. Né? A partir daí, já é mais difícil. Tanto que tem uma campanha, Adote um Boa Noite. Boa noite, né, que o é nesse SMA sentido. também, eu estou nesse Sistema Como Nacional que é? de Adote Adoção. Boa Noite. Como que seria? É umas crianças, né? que É estão essa a ali. ideia realmente da adoção tardia. Tem muita criança que não tem um Boa Noite. Exatamente. E principalmente as mais velhas. Então, por que exatamente. adote um Boa Noite? Adota alguém um pouco mais velho para dar para esse adolescente, para essa criança, a oportunidade de ter um pai, Exatamente. uma mãe, um Boa Noite. Dignidade, né? Depois eu vou Porque- mostrar para você. Eu É, tenho, tá porque passando você agora- não pode entrar. Né? Porque Vocês você falando, não, né? é. Ele não é adotante, né? Que fala. Se você Não já- pode. tem Agora, eu no posso, site do né? TJ, para ver não. Mas no site do TJ, quem quiser informação, tem as informações, como adotar, nesse caso também nessa campanha, muito importante. Muitos me perguntam, doutora, precisa ou não precisa de um advogado? Ou de uma advogada? Olha, aqui em São Paulo, eu acredito que hoje no Brasil inteiro, para você se cadastrar, porque primeiro é importante a gente falar isso, não é? doutora. Quer adotar? Primeira coisa o que é? Vá até a vara da infância e juventude mais perto da sua casa, não é? E se cadastre.
Esse cadastro é simples, você tem que levar os documentos lá no site do TJ, tem direitinho, ou no CNJ se preferir, todos os documentos, são os documentos básicos, né? RG, certidão de nascimento, de casamento, se for casado, não precisa ser casado para adotar. Exatamente. O que precisa? Ter 18 anos e ter pelo menos 16 anos de diferença entre quem vai adotar e quem vai ser adotado. Por quê? Para poder ter essa relação de pai e filho, né? A lei quer proteger. Você faz esse cadastro. A partir desse cadastro, você vai passar por muitas coisas. Uma avaliação psicossocial, psicólogo, assistente social. Você vai passar por várias avaliações, mesmo até que se verifique que você está apto a adotar uma criança. Vai para o Ministério Público vai dar um parecer, o juiz te cadastra, né? Dá o ok. A partir daí, quando tiver alguma criança naquelas condições, tem gente que não coloca condição nenhuma. Tem gente que prefere uma idade específica, que prefere, por exemplo, que não tenha alguma doença. Tem muitos casos em que se coloca que quer um só. E a ideia é não separar irmãos, porque já teve essa violência. Não é? Já não tem o pai. E aí, o que acontece? Você, por exemplo, está cadastrada. A partir daí, as crianças não são... Primeiro, se mostra para os futuros pais essa criança. E depois é feita uma entrevista com a criança também, para ver se tudo bem. E aí, a partir daí, vai ter, se tudo bem, né? Se deu aquele match, né? Quero ser mãe dessa criança, quero ser filho dessa mãe. Se vai entrar com o processo de adoção. Aí tem um estágio de convivência, que pode ser de 90 dias, prorrogáveis, né, por mais 90, sim. Para quê? Porque às vezes no dia a dia não dá certo. Depois até vou te contar um caso. Pode contar, se você doutora. me permitir. Pode Posso? contar. Eu estou falando demais. Pode. Já, não, né? imagina, doutora. Adoro que ela fale demais. Aqui, Adoro. Adoro. Porque eu fiquei muito tempo em Votorantim, tinha muitas crianças, né? E a gente vai... Aquelas coisas que não deveria, porque o juiz não pode se envolver emocionalmente. Tanto que eu prestei concurso pensando em ser juíza dessa área. Uma imparcialidade, né? Fica difícil, você se apega àquelas crianças. Então, a gente acaba torcendo para que dê certo, para que alguém adote. Faz muito tempo isso. Foi em 2000. O que aconteceu? Tinha um casal de irmãos que demorou muito para o Ministério Público entrar com a destituição de Padre Poder. Porque os pais pareciam que tinham condições. A questão parecia ser apenas financeira. Eles foram crescendo, que é o que mais acontece. Né? Nós temos cerca de 5 mil crianças para adoção e 38 mil pais. Por que não dá certo? Porque eles querem crianças menores, não querem adolescentes. Enfim, esses dois irmãos, era uma menina e um menino, um tinha 5, outro tinha 6. Parecia que demorou, né, a destituição. A gota d'água foi um Natal, que as crianças esperando para ir para a casa dos pais. Os pais vieram avisar que não iam levar porque não tinha colchão para as crianças. Foi uma frustração enorme. A promotora entrou com o pedido de destituição, saiu a destituição, prontos para adoção. Uns fofos os dois. Aí um casal parecia disposto. Tinha uma situação econômica muito boa para poder pegar duas crianças de uma vez. O menino, o nome era o nome do avô, sabe assim, muitas coincidências. Levaram a criança para o estágio de convivência. E uma assistente social, uma psicóloga, acompanham. Né? Então vai acompanhar todo esse o meu estágio, caso também. isso, para ver se tá tudo bem. E eu lembro da assistente social vindo, doutora, tá dando tudo super certo. É um casal excelente, as crianças estão adaptadas. A gente já, nossa, o coração fica quentinho, né? Tô eu um dia lá no fórum, chega o casal com as duas crianças na mão. Acredito. O pai tinha uma lista, assim, de todos os problemas que a criança... Parecia que ele estava devolvendo um carro. Nossa, todos os problemas, que era egoísta, que ele chegava em casa e ficavam perguntando um dia se ia no shopping, eram interesseiros, quem quer que tenha filho? Sabe que filho sempre quer sair. Mas isso é comum, né? Isso é comum. Enfim. Mas tinha toda uma lista. Que a menina não tinha caráter, porque ela era muito exigente, assim, pesado. Tá vendo? Pesado. E deixaram, e que as crianças não aceitavam eles como pais. Dali a pouco, a assistente social chega com as crianças. A menina vira para ele e fala, pai, posso pôr o meu casaco? Olha só. Ou seja, ela via, mas ele não, ele talvez não estivesse pronto. O que a psicóloga concluiu? Que era um casal que por muito tempo ficou sozinho. De repente, você se vê com duas crianças ali para ter que cuidar. Muda a dinâmica familiar. A verdade é que não é fácil, gente. Não é fácil. A pessoa que vai adotar
Não pode querer adotar por caridade, Não, para não ajudar, existe porque isso. não dá conta. Não. Não é você que está adotando? Não. Já fala mesmo no curso, né? Não adote por caridade. Não faça isso. Não faça. Porque, de repente, você tira daquela criança a oportunidade de realmente ter um pai e uma mãe. Exatamente. Que é o que ela quer. Doutora, Geralmente, às vezes, os pais eles modam aquilo que eles pretendem eles querem, ter na exatamente. criança. Só que eles Mas esquecem não é que assim. cada criança tem uma personalidade. não é assim. Não é Sim. assim. Esse é um dos problemas do cadastro. Só para fazer um parênteses. Uhum. Quando a pessoa coloca muitas exigências, porque às vezes falam, por que demora tanto para adotar? Demora porque demora o processo de destituição do pátrio poder. Se você quer, né, hoje poder familiar, se você quer adotar um recém-nascido, Branquinho, do vai olho ser azul, difícil. e não quero que tenha Exato. problema nenhum. É que nem eu penso, doutora, eu posso estar errada, a senhora, né? Me desculpe, doutora, mas toda criança, até a mãe mesmo, você pode gerar uma criança com problema. e Não totalmente existe, diferente de você. exatamente. Não é, a criança ela não está ali como um objeto para você escolher. Eu quero essa, não é assim. A criança tem que ver você, ela tem que querer você. Eu penso assim, né? Eu penso, já vem com uma bagagem lá de trás. Já vem. E as pessoas que adotam costumam falar muito isso, que quando encontraram aquela criança, sentiram que era ela. Geralmente tem um vínculo muito forte. A semelhança. Né? E às vezes, é isso, como eu falo, a gente não deve julgar. Eu entendo aquele casal que já passou por todo um processo para aceitar que vai adotar muitas vezes, não é uma decisão fácil. Aí imagina o quê? Já que eu vou ter que adotar, então eu quero escolher alguém Mas não com é as minhas assim. características, novinho, quero, né, adotar desde o começo. Só que a gente está falando de ser humano. E às vezes você vai Exatamente. conhecer uma criança, um adolescente mais velho, e olhando para aquela criança, para aquele adolescente, você fala, nossa, é meu filho. Então Sim, se dê essa sim. oportunidade. Né? Se abra mais, abra um leque, né, doutora? Abra um Sim. leque. Que nem eu entrei na adoção, como eu estava conversando com a doutora, já converso com a doutora faz tempo também lá de trás, né? E que nem eu já fiz 2, né? 2 cursos, amei. Também estou num grupo de mães também, então a gente vai esperando o telefone tocar. Então, ali são todas Aquela grávidas do gravidez. coração. É uma Sim, delícia. sim. É troca de informação. Isso é muito bom, doutora. É muito bom. Aliás, isso é importante que você falou, né? Tem o curso. Tem o curso. Tem que fazer o curso Tem o antes de curso. ser cadastrado. Tem o curso para você fazer. É pra uma você... preparação, né? Uma Sim. preparação, Que porque antes não tinha. tem muitas Eu pessoas, né, adorei o Érica? curso. A gente não faz curso quando engravida, a mãe geralmente que engravida, muitas maternidades dão curso. Dá um curso. Por que quem vai adotar não vai ter esse curso? É necessária essa gravidez Sim, também. sim. A tão esperada, né? O telefone tocar, a ansiedade quando toca, né? Sim. Doutora, eu queria que a doutora falasse para nós, para as pessoas que também têm dúvidas, tem amigas minhas também, sobre o apadrinhamento. O apadrinhamento não é a adoção. Não. E também não pode se adotar. Não, na verdade, o apadrinhamento é para aquelas crianças que não estão, a maioria, né, não estão em condições de adoção, mas que precisam desse Afeto. contato, desse afeto. É uma forma de... É um padrinho. O que é um padrinho? Que vem Padrinho não é visitar. aquele que substitui Aham, os sim, pais, sim. muitas vezes. Aham. Ou Não um é o tio pai, não é a que chega mãe. pra- É. Um tio que chega para dar a volta com... Não sei se Exato. pode sair, levar no shopping, É comprar um isso. brinquedo, Passear um pouquinho, porque a criança às vezes fica no abrigo levar no parque. e que sente maravilha. falta disso. Sente. Mas assim, doutora, né, se eu estiver errada, a doutora me corrige, por favor. Eu levando a criança no apadrinhamento para passear, para tomar... Não vai frustrar aquela criança? Não vai... Eu não vou pegar um vínculo com aquela criança? A criança vai entender que ela, na verdade, isso é muito claro para a criança, que ali não é porque ela tem um pai e uma mãe. Ela não está pronta O tio para vai ser vir- adotada, O percebe? tio vai vir no domingo te buscar para passear. Exato. É como quando, por exemplo, tem uma criança... Eu mesma tenho um enteado. Eu não sou a mãe dele. Ele tem a mãe dele. Aham. Não é? É tudo muito claro. A criança, às vezes, entende isso mais facilmente do que um adulto. Agora, se acontecer, né, de repente a criança veio a haver um problema, foi o pátrio poder familiar, Sim. né, foi retirado, a criança está para adoção, já tem esse vínculo. O que o STJ tem entendido? Sempre se vai preservar a criança. Ok. Então, mesmo, né, nas situações mais difíceis, a gente sempre foca em quem? Na criança. Porque quem é a parte mais fraca? A criança.
É isso que às vezes é difícil para quem está adotando. Eu sei que é difícil. É a criança. Mas sempre se vai focar na criança. É o bem-estar da criança. Exatamente, mais uma perguntinha minha, doutora. Estou adotando, né, uma menina, se Deus quiser, logo vem a minha pequena, ou a grande também. Em relação a ela ser mostrada, ser vista, por exemplo, se ela estivesse aqui hoje, eu poderia estar mostrando ela às pessoas, fazendo uma live com ela, ou não ainda? Eu não, se você já for mãe, já tiver adotado, não é? Já tiver o poder em relação à sua filha, você decide. Claro que se você expuser de uma forma, né, como a gente vê às vezes acontecer, pode haver problema. Por exemplo, para uma criança trabalhar, precisa de autorização da vara da Não, infância e tipo juventude. assim, para me mostrar, olha, essa é minha sim. filha. Porque as pessoas pedem, Sim. Érica, cadê a bebê? Sim, Cadê a criança? sim. A gente quer ver, eu faço live. Então eles pedem, cadê a menina? Calma, gente, está chegando. Então não tem problema nenhum. Não, eu, pelo menos, não vejo problema se ela realmente já for. Claro que, assim, quando estiver no estágio de convivência, né, é complicado. Não pode. Entendi. Expor a criança. Você não pode entendi. expor, porque você ainda não tem o poder de decisão em relação àquela criança. É bom eu Não é? saber disso. É muito Então, isso bom. é muito delicado, isso pode ter problema. Agora, o que não pode realmente é, por exemplo, vamos supor que você adota uma menina mais velha, que adora vir aqui, começa a sentar ali e trabalhar com você. Ah, não, ali precisa não. de autorização. Exatamente. Às vezes é uma graça, tem um talento natural. Atores, nós precisamos autorizar. Sempre é Olha só. necessário, porque a Independente profissão não se foi pode trabalhar. adotado ou não, né? Sim, qualquer Independente. Sim, criança. sim. Ela não pode trabalhar e isso prejudicar o desenvolvimento dela, a Entendi, infância. entendi. Tudo isso é analisado. Vamos supor que saia uma adoção para mim no Rio. É avião. Aí eu vou para lá, eu fico lá, eu Isso. tenho o acompanhamento da psicóloga, tudo certinho. E para trazer essa criança, o convívio, para trazer para cá. Aí o juiz autoriza. Vai ter que autorizar. É isso que eu queria Geralmente, saber também. o que se prefere é que o convívio seja feito lá. Sim, Né? tá, Essa entendi. parte toda, para eu que entendi. acostuma. Aham. Aí, quando já está dependendo de uma certa etapa, pode ser até que se autorize. Mas é difícil. Entendi. Porque a criança vai, né? Avião, há sempre um receio. Então, o Entendi. juiz vai analisar caso a caso. Eu, quando era juíza lá em Votorantim, no hotel que eu morava, uma época eu morei num hotel, muitos estrangeiros vinham para fazer o estágio de convivência com crianças. Porque ninguém queria, né? Em alguns países é muito difícil Sim, sim, adotar. aham. Então, eles acabavam adotando aquelas crianças, adolescentes, irmãos. Eu lembro que tinha um casal de ingleses que estava adotando 3 irmãos, Olha já só. mais velhos. E aí o estágio era ali. Porque se fica de olho, né? Para ver o que está acontecendo. Olha só, quer fazer pergunta? Cada pra caso é um doutora? caso, hein? Exatamente. Eu estou apaixonado por essa entrevista. Ah, ia falar de adoção Você- é comigo mesmo, é minha paixão, viu? Minha paixão. Doutora, mais uma perguntinha. Em relação, você adota a criança vai para casa. Eu já vi casos, não sei se é verdade, dos pais depois quererem o filho de volta. Não depois que adota. Isso é importante, gente. Com a adoção, é como se a criança nascesse de novo. Sim. Tudo é apagado. Você pode dar um novo nome, né? Eu O ia falar sobrenome novo da nome. família. Isso até é um pouco delicado, porque quando você adota alguém mais velho, você já está acostumado, às vezes, com aquele nome. Isso que eu ia Aí perguntar, muda só doutora. o sobrenome, né? Se tiver no Pode haver, por registro. exemplo, a menina sempre que chama Cristina e chama Paula, às vezes até pode ser uma oportunidade, não é? Dela mesma escolher o nome, enfim. Mas- Porque pode ser alterado o nome. Sim. E aí, a partir daí, rompe o vínculo com Entendi, o pai e a entendi. mãe. Porque antes você já destituiu o poder familiar. Entendi. Ela já não tem pai e mãe. Entendi. Então, a partir daí, adotou, acabou. O problema é que, às vezes, se tem guarda provisória. Exatamente. E ainda não destituiu. Sempre nós vamos buscar o pai e a mãe para ver se eles concordam com a adoção, se eles estão de acordo quando não foi ainda destituído o poder familiar. E aí, nesse doutora. processo, pode acontecer da mãe e do pai falarem não. Às vezes o pai nem sabia que a mãe não estava cuidando, Nossa. ou que se corria o risco Já aconteceu disso. isso, doutora? Eu tenho Eu uma- tive um caso que o pai Desculpa. apareceu, Olha. deu o nome só, depois abandonou de novo. Meu Mas Deus. ele veio. Doutora, tem uma curiosidade. A criança, ela tem o direito, falando de recém-nascido, ela tem direito em saber os seus pais biológicos depois de uma certa idade ou não? Ou é apagado, digamos assim, a ficha dela?
digamos. Quer é, responder? não é. Você que ela que está Não adotando? Não é. Já Porque ela, sabe. porque ela já vem, né, com uma bagagem. Então você tem que contar. Não, contar sim, mas um exemplo. Saber contar. Você tem que saber contar para a criança. Agora, a criança, ela, um exemplo. Não vou, um exemplo mais ou menos bem básico. A criança, ela tem o direito de saber, mesmo os pais não querendo falar quem é Tem, seus... lógico que tem. Tem sim. Eu não sabia E disso. se depois descobre? Não, pode falar, você é adotada, mas não sei seus pais. Aí, já viu em filme? Eu vou buscar meu pai, eu não sei. Então, mas falou não que é assim que se conta para a criança. É, Você vai contar uma história, você vai pegar aquele patinho. mas ela tem o direito... Ela tem o direito de saber, de claro. saber Sabendo contar a história, né, Às doutora? vezes, a própria pessoa que adota não sabe os dados do pai ou da mãe. Pode acontecer. Mas Às vezes tem todos. curiosidade, né? Só. Sim, Mas mas a gente precisa saber da nossa origem. É. Porque é importante. Às vezes a pessoa tem algumas questões que não estão resolvidas e é o que Aqueles ela falou, não é? porquês, Eu né? quero que ela falou, Aqueles vem desde porquês. ali da gravidez. Então, isso é uma coisa fundamental. Eu me lembro, por exemplo, lá vou eu contar mais casos. Não pode né? contar, doutora. Amo. Como é caso antigo, enfim, não estou dando Amo. nome, não tem Aham. problema. Era um caso, eu trabalhava na praia, né? Numa cidade de praia, e era Copa do Mundo. Então, hoje ainda, mas na época ainda, acho que foi logo depois que o Brasil ganhou a Copa, enfim, ou um pouco antes. Eu lembro que estava assim, aquela coisa do futebol, não ficava uma alma na rua no dia de Copa do Mundo. E essa mãe teve uma bebê e deixou no mar, para o mar levar. Nossa, doutora. Olha, quando eu falo, Você me eu acredito arrepia. muito em Deus, quando eu Deus, falo de sim. Deus, porque tinha um gari, né, um Olha rapaz só. que limpava a rua, que ouviu um chorinho estranho. Ele tinha se atrasado para ver o jogo e achou essa criança na areia. Parece que o mar fez com que não tivesse infecção, a água salgada, a areia estancou o sangue, enfim, aquelas coisas que a gente não coisa. entende. É. E aí ele levou essa criança para onde? Para um hospital. A criança estava com hipotermia. A médica que tratou dessa criança se apaixonou. Naquela época era mais simples isso. Né? Aí a médica entrou com o processo de adoção e ela me falou, eu preciso contar para minha filha essa questão, porque saiu no jornal. Né? A criança que foi entregue como uma oferenda. A gente sabe como coisa, ser hein? humano, às vezes. Sim, macabro Num isso. caso como esse, eu falei, olha, conversa com uma psicóloga com o tempo. Né? Mas você precisa contar que ela foi adotada. Agora, entrar em detalhes... Não precisa. Talvez numa certa idade, com muito tempo, ela tenha condição de saber. Mas tudo sempre com uma orientação profissional. Uma psicóloga, né, doutora? Precisa. Sim. Para não num caso como traumatizar esse. mais, né? a Imagina o que criança. essa menina ficou. Talvez vá ter medo de água, não é? A gente não sabe. Exatamente. Como que O pode, né? inconsciente grava, né, doutora? Sim. Aquelas mães, doutora, que elas fazem a entrega da criança e depois desiste. Tem como voltar a buscar depois? Sim, se ainda não foi destituído o poder familiar. E se ainda não houve a adoção, sim, porque, gente, somos Mãe, né? humanos. Às vezes a pessoa está num momento de desespero, às Sim, vezes até uma sim. questão Aquela- econômica. Aquela depressão pós-parto. Sim. Exatamente, isso mesmo. Lica, que você quer perguntar? Vem cá. Então fale daí, filha. Existe a adoção do casal Sim, e existe muita mulher que busca. sim. Ou um casal homossexual, né? Feminino ou masculino. Mas pouco se fala do homem solo, a paternidade solo. Do homem, isso mesmo. Existe, não é. Não é muito comum. Não é, mas pode existir, sim. E não tem nenhum impedimento. Vamos supor alguém que quer muito ser pai, não é? Tem isso forte dentro de si, não tem um companheiro, não tem uma companheira, mas quer adotar. Desde que seja respeitado aquilo que eu falei, tenha 18 anos, 16 anos de diferença, não há problema nenhum. É que é mais comum a mulher porque tem aquela coisa do instinto materno. eu Sim, acredito. sim, doutora. Sim. E cultural também, não é? A mulher parece que as pessoas esperam que as mulheres sejam mães, os homens menos. O pessoal de casa não Exatamente. ouviu o que a Lica falou, mas a pergunta dela, resumidamente, se um homem pode, Se pode ou não adotar uma criança. uma criança. Peraí que eu vou, peraí, Lica, peraí. É uma criança vai lá, que a sozinha, minha perna né? tá doendo. Ela tá ansiosa, peraí. Em vez dela vir aqui, fiquei sentada. É porque existe uma cultura do homem, né? Do homem com a criança. Não se deixe uma criança sozinha com um desconhecido.
E aí ele adota uma menina, por exemplo. Eu quero adotar uma menina. Como isso é entendido dentro do contexto? Porque existe uma maldade, né, do homem com uma criança, principalmente com uma menina. Como que é esse processo? Deve ser extremamente difícil. Eu acredito que é mais difícil do que uma mulher que vai e adota. Como que, ou é igual? É igual. Aí você está partindo de um preconceito, vamos dizer assim, de um Isso, estereótipo. é. Não é? E se fosse assim, uma mulher também não poderia adotar um menino. Então, há todo esse trabalho, essa questão do psicólogo, da assistente social, que vão verificar, vão ver a casa, vão sentir. Sempre se tem 100% de certeza num caso assim? Não. Eu já tive caso de uma menina que acabou passando por situações horrorosas, virou moradora de rua. Na época, pegou AIDS e não conseguiu ser tratada. E foi até uma questão muito diferente, porque é aquilo que eu te falei da mãe. Sim, A sim. mãe biológica, sabendo da menina, queria adotar. Não pode. Eu não tenho como reverter isso. Eu ia Mas perguntar na isso época, agora. eu acabei Aham. deixando que ela ficasse com a guarda e ela cuidou dessa menina, até a menina acabou falecendo. Foi feito todo um trabalho antes dessa adoção, né? E é por isso que a gente toma muito cuidado. É por isso que o processo demora, para ter certeza que realmente, às vezes não precisa ser alguém sozinho, pode ser um casal, não é? Tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. A gente toma todo o cuidado possível para que isso não aconteça. Mas nós não podemos olhar um pai que quer ser pai como um possível assediador, não é? A justiça jamais faria isso. A gente olha, todo mundo vai ter o mesmo direito, a mesma oportunidade e vai ser analisado. Se ele mostrar que ele tem condições, não vai ter problema nenhum. No começo tinha muito preconceito com homossexuais. Se imaginava que, sei lá, como seria, vai ser muito fora. E isso hoje em dia não existe de forma alguma. Não é? Porque são excelentes pais. Então, Exatamente. não faz mais sentido. Excelentes mães, né? Se Exatamente. forem. A sociedade, graças a Deus, foi mudando. Foi, Evoluiu muito. foi. Foi uma grande Olha, evolução mesmo. Foi mesmo. Doutora, é que nem o meu caso também, né? Na parte do juiz, né? Como eu estava conversando com a doutora antes de entrar, a criança era de 0 a 7. Como eu aumentei para 8, então eu vou ter que passar novamente com a psicóloga. Né? Sim. É esse cuidado. Ela vai querer entender O o porquê. que aconteceu dentro de você. Se você até então queria uma criança pequena e agora você está aceitando alguém maior, você entende o que isso significa? Você está preparado para receber? Porque ela fez uma análise considerando o quê? Uma criança pequena. Ela precisa ver se você está preparado. As dificuldades em cada idade são diferentes. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Entendi, doutora. Porque na minha cabeça eu abri um leque, né, para ajudar, né, Agilizar, para não- agilizar, para não tanto E para fez bem, agilizar. fez bem. Eu abri um leque para mim poder também dar o carinho, tanta restrição, né? Exatamente, né? Mas para minha cabeça é uma coisa e para a cabeça da psicóloga é totalmente ao contrário. Exato. A gente sempre vai ter que analisar. E o juiz não é psicólogo, né? O juiz não é assistente social. Então, nesses momentos, a gente precisa dessa ajuda de um profissional capacitado e habilitado. Ainda que o juiz seja psicólogo, vamos supor, ele não está ali como psicólogo. Ele não pode ele mesmo dar o parecer e decidir, enfim, não. Ele vai precisar de um olhar externo. Então, é fundamental no processo de adoção o parecer psicossocial. Da Entendi. psicóloga e da assistente social que vai lá na casa, vai verificar como a família mora, vai verificar. Ela tem Sim, condição eles de receber foram, alguém mais eles velho foram. aqui? Eles foram, inclusive, me pediram fotos. Érica, mas para que fotos? Mas isso é uma norma do fórum. Sim. Eu tenho que mandar a foto, o meu endereço. Agora eu estou mudando, pegando um apartamento maior, com mais quarto, porque lá era de 2, agora é de 4. Então, é bem maior e bem amplo. Então, eu vou Sim. ter que mandar as fotos novamente. A minha advogada, né, a doutora Daniela Cidral, um beijo, doutora. E olha quem está aqui comigo hoje, doutora. Ela que está no meu processo de adoção, uma fofa, me aguenta muito. Então, assim, eu estou muito feliz, muito contente e estou esperando meu telefone tocar, se Deus quiser, né, doutora? Vai tocar na hora certa, Se não Deus é? quiser. Doutora, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigado mesmo por ter vindo. Tá? Que Deus possa te abençoar seus caminhos, os caminhos da sua família. E
Espero uma outra oportunidade. Vou continuar, claro, sempre te acompanhando. E volte sempre, doutora. Obrigada. Eu vou seguir a doutora nas redes sociais. Segue, que olha, eu vou te falar. Ela é uma fofa, Segue ela é sim. linda. Ela fala, ela conversa com as pessoas que mandam, né, naquela caixinha Sim, surpresa de perguntas. Eu respondo perguntas. algumas perguntas. Quando eu entrei logo no meu começo de adoção, eu já fui lá. Ai, doutora, me ajuda, o que eu faço? É isso, Eu não sei se isso. ela pode passar, mas depois você me passa em as redes sociais. Não, você pode, doutora, passar? Sim, sim. Então pode passar suas redes sociais, apesar de vai estar aqui marcado. Mas se quiser passar, pode passar, doutora. É para ele guardar. É o papo sobre justiça. Olha, Mas sem super ser cedilha, né? Lembra do Jô que ele falava? Sem Aham. acento, Sem sem cedilha. cedilha. Super fácil. E lá o que é importante só isso. Eu não posso falar, por exemplo, de processo em andamento, Sim, de sim. decisão de Aham. outros juízes. A gente fala sempre em teoria, né? Em Informação. tese, passa informações. Ai, que Exatamente. maravilha. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu fico ali olhando, meu marido fala, você já está falando com a juíza. Eu não estou falando, estou observando ela. Obrigada, doutora, obrigada Obrigada mesmo. pelo convite, Gostei viu, da doutora Érica? ter vindo, obrigada. Muito viu? obrigada pela oportunidade, Nossa, não é? eu De esclarecer adorei. sobre a adoção. Eu gosto. E foi um bom desse papo. esclarecimento. Ah, obrigada. Esse tema Muito foi, obrigada. doutora. Muito, muito obrigado mesmo. Que Nossa Senhora possa te Que proteger. agradeço. Sempre. Amém. Que proteja vocês também. Acompanhe Muito obrigado. a doutora na sua volta, o seu marido, o assessor. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Obrigada, doutora. Mais uma vez. Ai, meu Deus, ela tem uma luz linda. Ai, queria até ficar com Obrigada, ela aqui. eu também. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Lindo o trabalho dela. Obrigada, doutora. Eu te Obrigada. acompanho. Até logo. Obrigada, doutora. Vai com Deus. Ai, ela é muito fofa, né? Nossa. Eu já vou ela seguir é nas redes sociais. esclarecedora. E um papo assim claro, né? Ela que é objetiva. Isso, de fácil compreensão. Gente, Eu gostei olha, bastante. a doutora é sensacional. Meu Deus. Adoro ela, adoro. Vamos aos nossos patrocinadores? Vamos lá. Vamos lá? Olá, pessoas, tudo bem? Estou eu mais uma vez vindo falar do doutor Sobrancelha, Romário Rocha. Se vocês moram em Campinas, vá até a clínica. Vou deixar aqui o Instagram dele. Converse com ele, peça um auxílio. Além dele fazer a sobrancelha, ele faz a pigmentação. Da pigmentação, ele também tem online os cursos que ele dá para as pessoas ganharem um pouquinho a mais. Doutor Sobrancelha, Romário Rocha. Romário. Ah, até tomei uma aguinha agora. Você viu os patrocinadores? Perfeito. Como que eles fazem para estar conosco aqui? Ó, vamos fazer uma mágicazinha, olha. Vamos jogar uma... Assim? Pirilim, lembra? Ó, aqui é o telefone para vocês entrarem em contato com a gente. Aqui é um preço pequenininho, você vai ter um retorno bem Gigantesco. grande. É uma delícia. Tem que aparecer. Aparecendo, você vende o seu produto, os seus serviços. E vem aqui você também para o Mega Astral, Gitana Mega Astral. Onde tem muita luz, muita força, energia, poder. E agora a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Vamos lá. Olá, pessoas, tudo bem? Eu, mais uma vez, vindo falar para vocês aí de casa que precisam colocar um papel de parede, fazer uma festa, um evento. Aonde? Em qualquer lugar, em qualquer local. Eu vim falar dos meninos da Dual Selfie. Além deles fazerem o papel de parede, que é do meu Gitana Mega Astral e do meu podcast, eles podem ajudar vocês também aí, no seu trabalho, na sua casa. Eu tenho certeza que vocês ligando para eles, conversando com eles, eles têm a medida certinha para vocês. Na casa, escritório, eventos. Não hesitem. Vou deixar aqui, ó, o contato deles, o Instagram deles. Entre em contato, eles são de São Pedro. Dual Selfie, Guilherme e Gustavo. Você viu os patrocinadores? Oh, coisa boa. E é simples, né? Deles estarem aqui conosco. Como que faz? Tem um Vamos fazer Igual a mágica, você, né? vamos fazer a mágica. Olha só o telefone da produção. Aqui você pode vir no Mega Astral, Gitana Mega Astral, é baratinho e o resultado é Grandioso. Vem você também. Você sabia que se a pessoa não aparece, como que vai saber os produtos ser que vista. está vendendo? Então, os serviços. Tem como? Então, vem com a gente. Vamos de novo. Olha o telefone aparecendo. Olha aqui, ó, Olha ó. que maravilha. Passe Vem de com a mágica. gente também. Aqui é Gitana e é Mega. Mega Astral? Aqui é tudo energia boa. Muito boa. Passe de mágica.
Exatamente. Agora o meu passe de mágica vem vindo ali. Ah, é? É o Natiel. Ô, Vem pra cá, Natiel, vem Natiel. cá. Passe de mágica. E eu vou sentar. Vamos lá, Natiel? Ih, já tá tirando foto com todo mundo. Ele tá tirando foto, ele tá dando autógrafo. Ih, meu Deus do céu. Ele tá vindo, colocou a camiseta. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu, Érica? Você Ir viu, né? passando e Eita, tirando meu foto. papai! Tá acontecendo muita coisa no mundo. Eu sei que eu sou um cara pequeno, mas a capacidade de vencer é grande. grande. Ah. Ah, eu Oi, gostei. Érica, tudo bem? Bem, Doutor Sobrancelha, tudo bem? Deixa eu me virar para Tudo as bem, câmeras, graças né, a Deus. gente? Pra ver se as câmeras me homem pegam bomba inteirinho. das fofocas. Você sabia, Érica, Ah, que eu saio inteirinho na 3x4? Meu Na Deus do 3x4. céu. como que é? Eu saio inteirinho na 3x4. Saiu? Eu saio. Ele Pelo sai. meu tamanho, né? Não, olha, você tá vendo? Cada dia é uma piada, né? Então, mas é assim que é bom, né? Você sabe que antigamente eu era um bomba da fofoca, né? Sim. E por incrível que pareça, estou vestindo a camisa aqui, ó. Olha lá, Gente, gente. coloca um Photoshop aqui Tá na minha agitando. barriga. Faz favor, né? Coloca um Photoshop aqui, ó. É quando é comendo uns lanches ali atrás escondido, né? Eu Tô vi, assim. viu, Natiel? Mas Cada vamos lá, lanche. Érica. Eu vim te contar uma mini história hoje. Veio. Uma mini história que está acontecendo da sua atualidade do mundo. Então vamos lá. Ai, vamos ver o que é. Eu tô curioso. Eu tô curiosa. Eu sou curioso. O que aconteceu? Eu sou um cara que eu fui batizado e registrado em 1980. 1980. Meu pai foi lá no cartório e tirou o registro de todo mundo. Ué, por tá? quê? Porque nós morávamos no sítio, entendeu? E ele gravou a data de nascimento de todo mundo e foi lá e registrou todo mundo. Com a Mas mesma data? Não. Registrou todo mundo em 1980, né? Registrou a família em peso. Ele, mãe, pai, filho. Registrou todo mundo naquele dia, em 1980. Você entendeu? E eu tô com a cabeça meio ruim, que eu acho que meu pai errou a minha data de nascimento. Por quê? Porque eu nasci em 1974, tá? E fui registrado em 1980. Tu entendeu, né? Entendi. Todo mundo da família. Mas antigamente, Natiel, era assim. Juntavam 5, 6 filhos. Mas vamos lá pra você entender o que eu né? quero Eu dizer. entendi. Pra você entender o que eu quero dizer é o seguinte. Ele vai chegar naquele propósito lá. Fica vendo. E tá uma polêmica grande aqui no Brasil de um padre, né? Que apareceu aí do nada. Tá? Você viu onde ele chegou? Apareceu, Você viu, né? Apareceu um padre aí da atualidade. É novo na área, né? E é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre o padre e eu descobri que o padre batiza Ah, e faz missa. aham. Lá na Bahia, tá? Lá na Bahia? Lá na Bahia, né? Aí vamos lá. Só que o padre tá cheio de cabelo branco, nada contra a experiência do padre. É, porque ele deve estar com uma idade que já tá com cabelo branco, né? Negativo. Não. Eu nasci em 1974, é isso que eu tô com a cabeça mil aqui. Você tá Eu já tenho os calculando. cabelos brancos, né? Já perguntou pro Edson Mas- sobre isso? Então, já tem uns Calculou? cabelos brancos. Não. Mas, ó, Érica, pelo amor de Deus, deixa eu te falar. O padre é mais novo do que eu. O que é que tá acontecendo? Oi? O padre é mais novo do que eu. Eu fiz uma pesquisa profunda e eu descobri que o padre nasceu em 1976, tá? No dia 21 de outubro. Ele é mais novo do que eu, 2 anos. Vocês acreditam? Ué, Como é que pode um negócio como que desse? pode? Ele Será que é padre Ele tem mesmo? 45 anos. E então, aí eu tô na dúvida também, né? Será que é padre mesmo? Eu tô pensando, será que é padre ou é comprado? Tem coisa errada aí, tá? É, Mas- tem umas piadinhas na internet, você viu? Que É. fala dele, padre Olha, do que minha padre De festa junina, de né? festa Ah, junina. esse agora que eu tô assimilando uma Aquele coisa que com foi a outra. candidato, Diz que ô, ele é padre de Érica. festa junina e tal. Mas é o primeiro Ele é de padre... gato? Ele é do quê? Aquele que foi candidato. Candidato. Rapaz. Ai, Mas meu o padre, Deus. pelo menos ele batiza, né? E faz missa na Bahia, né? Mas isso é comprovado, Natiel? Não, é o que tá na pesquisa, né? É que ele batiza. Casamento ele não faz, ninguém quer casar com o padre. Ah, mas quem é que vai casar com o padre? Sim. Não, casamento, ele faz o casamento da pessoa, né? Casamento ele não faz. Ah, eu vou ter Mas que buscar missa, aqui que eu quero escutar. Mas missa e batismo o padre faz. Eu só fiquei encabulado, como eu falei para vocês no início, que eu particularmente, né? A idade. Eu sou mais velho que o padre, gente. Não tem coisa errada. Eu tô com a cara mais nova. Cadê os cameraman? Tá, Foca em mim aí, tá dá um dando zoom na minha risada, cara. olha lá o outro dando risada Dá um também. zoom na minha cara aí, gente. Ué, Gente, eu sou Já de deu 74 e o padre é de 76.
Natiel, é porque você cuida da pele, Não cuido de nada, Natiel. gente. Você já Eu lavo meu nasceu rosto, essa com cara as Você vive no custas formal. bonitas. Você vive no Sabonete. formal. Você come colágeno. É, vive no formal. Eu me sinto mais novo do que o padre de rosto, né? Ele tá cheio de cabelo branco e tal. Experiência, né? E outra, quando eu vejo a foto do padre, eu vejo o padre mais velho que eu. E eu tô Sim. encabulado porque eu sou mais velho que ele. Tá entendendo? Será que não tá errado esse negócio, É isso que eu não? tô achando errado. Será que meu pai me registrou certo? Vamos fazer uma pesquisa, pessoal não, de Natiel, casa. você Manda o vai pessoal de atrás casa disso mandar daí. uma... Não, nós vamos mandar o Natiel ir atrás. Ou era que não tem alguma forma de DNA que descubra a idade pelo sangue ou pela pele? Não, nós vamos mandar você ir atrás. Mandar e você passar vai eu no- trazer no próximo programa. Mas não é bom mandar passar eu no carbono? Oh, carbono. meu Deus do céu. Não, mas não é verdade? Então, era o que eu tinha para falar era isso, né? É, e você vai atrás, que eu quero saber no próximo programa. E ele Se é tá verdade ou se é preocupado. mentira. Você viu, Érica? O Natiel tá preocupado mesmo com isso. Com a minha idade, entendeu? Vai pesquisar e Verdade. traga pra gente. Por isso que ele falou pra mim, Eu- Érica, eu nem dormi essa noite. Eu falei, mas o que aconteceu? Depois eu conto. E o padre é mais novo do que eu, né? Tá mais acabado. E eu na personalidade, eu tô mais novo que o padre, tô andando de bengala. Mas que negócio é esse? O Natiel tá indignado, Érica. Não. Eu vou fazer uma pesquisa mais profunda, gente. Não, Eu você vou vai até lá pra Eu vou saber, deixar tudo vocês certinho. continuarem com o programa, tá? Que televisão é tempo e E tempo você vai lá é pesquisar. dinheiro. Né? Você vai pesquisar com o Pesquisa, Edson. pesquisa, O Edson pesquisa pesquisa. rápido. Ele pesquisa rápido as coisas. Será? Vai lá no seu assessor para Vai lá no seu assuntos. assessor. Como que o Jô Soares fala? Vai no seu assessor para assuntos. O que era mesmo que falava? Assuntos profissionalizantes. Era alguma coisa, mas o pessoal Não de casa. lembro. Eu tô improvisando O aqui, seu tá, assessor gente? para assuntos aleatórios. Como é que era, Aleatórios. Drica? Lembra? Ah, tô ali. Jô Soares ficou pra história, mas o cara Ficou. era bom. Era. Eu tenho uma frase de Jô Soares que ele dizia o seguinte. Fale. Ele dizia mais ou menos assim. Um fio de cabelo na cabeça é pouco. Na sopa é muito. Ai, Jesus. Eu pensei, eu tô aqui. Eu achei que ele ia cantar aquela Esperando. música. mas Eu achei eu tô que ele ia falar o fio de assistindo a frase, cabelo. isso é uma Eu tô assim, Achei ó. que você ia Isso é uma falar aquela. frase. Eu achei A que você ia Liga tá cantar a música terrível. do. Isso é uma frase O convidado mais ali. Eu tô aqui. Chitãozinho Chororó. Isso é uma frase, gente, Pensei de que Jô fosse Soares. É uma frase de Jô Soares. Ele Bom, é uma falava, frase sábia. Ah, Pronto. tá entendendo? Um É, fio eu de tô aqui cabelo na esperando. sopa é pouco. Desculpa, no um fio de na cabelo cabeça. na cabeça é pouco. Na sopa é muito. E é uma pura realidade, não é verdade? Sim, verdade. Natiel, vai procurar esse padre que você ganha mais. Pelo amor de Deus. Vai atrás desse padre. Eu vou devagar, mas eu encontro tudo dele. Fazer uma Isso. pesquisa E profunda. traz pra mim, por favor. Deixa comigo. Tá? Fui. Tchau, Natiel. Goodbye. Goodbye. Ele é uma figura. Você acha? Por isso que ele falou, Érica, eu não consigo dormir, eu não durmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Vou contar no programa. Eu falei, tá, eu tô esperando também, né? Chegou aqui, eu falei, e aí, Natiel, o que que é? Ele alarmou, espera um alarmou. Meu Deus do céu. Você viu? Esse Natiel, hein? Mais um patrocínio, vamos lá. Opa, vamos lá então. Olá, pessoas aí de casa, do trabalho. Por que do trabalho? Eu vim falar dela, dessa pessoa maravilhosa, que é a Miriam Malago. Além dela deixar a sua casa bonita, ela faz projeto juntamente com o Gersi Dias, que faz a parte elétrica da sua casa, do seu escritório, aonde você estiver. Olha só, o meu Gitana Megastral. Que coisa linda. É o projeto de Miriam Malago. Eu vou deixar aqui embaixo ó, o Instagram dela. Não hesitem em chamá-la. Pode ter certeza que a solução da casa, escritório, está aqui, ó. Miriam Malago. Olá, pessoas, tudo bem? Eu, mais uma vez, vim falar da minha, né? Doutora Daniela Cidral. Advogada de Piracicaba, está no meu processo de adoção. Se vocês estão precisando de um auxílio, até mesmo como que faço para recuperar uma ação, para ganhar uma ação, como que está a minha ação, entre em contato com ela. O Instagram dela está aqui, ó, doutora Daniela Cidral. Você viu o patrocínio? Como que faz? Para estar aqui conosco. Vamos olhar claro. aquela câmera ali, olha. Passe de mágica. Blim. Tá vendo esse telefone? Você pode entrar em contato, ser um dos nossos patrocinadores. É isso aí. E também, com um pouquinho de investimento, você vai ter um retorno. Gigantesco. Vem também, vem fazer parte aqui. De novo,
É esse telefone E aqui. gigantesco. Vem fazer parte conosco, tá bom? Romário, muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final do nosso Agitando a Mega Astral, nosso programa. Pessoas aí de casa, obrigado por ter aberto a porta para nós, né? Poder entrar, poder sentar com vocês, contar Obrigado pela tudo. audiência, Exatamente. pela paciência. Pela paciência. E obrigado por vocês também terem mandado, né, as perguntas para mim. Muito, muito, muito obrigado. Cigana vai deixar um recado para vocês. O caminho, a luta está difícil. Deus, ele não dorme. Deus, ele te ajuda. Mas faça a sua parte também. Um beijo a todos vocês, um beijo minha avó, meu pai, aos espíritos de luz, a minha cigana, a todos os espíritos que me ajudam, que me guiam através da espiritualidade. Esse programa maravilhoso. Um beijo a todos vocês que estão aqui, a plateia, aos meninos aqui, ó, que estão conosco também, atrás das câmeras. Obrigado também ao Endrigo lá em cima, ao nosso patrão, nosso chefe. Beijo a todos vocês. Érica Dias. Obrigado, Romário. Semana que vem, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, tem um encontro marcado. Com Gitana Mega Astral. Vem. Tchau, gente. Até mais.